Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Evangelho de São João, capítulo 8, versículos do 1 ao 11. Assim diz a palavra de Deus para nós, nesta manhã bendita. Jesus foi para o Monte das Oliveiras e de madrugada voltou ao templo e todo o povo se reuniu ao redor dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Colocando-a no meio, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi flagrada cometendo adultério. Moisés na lei nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu, que dizes? Eles perguntavam isso para experimentá-lo e ter motivo para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Como insistissem em perguntar, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher que estava no meio, em pé. Ele levantou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse: Eu também não te condeno. Vai, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós. Glória a vós, Senhor. A gente julga mal, né? É um grande problema, gente, quando nós julgamos as pessoas com a intenção de condenar. O problema não está no julgamento, porque é impossível a gente não julgar. A partir do momento que você vê uma pessoa, você já julga. Você julga se ela está bem, se ela não está. Se ela está calada, você julga os motivos. Por que será que está calada? Será que é comigo? Será que ela não está bem? Será que ela está doente? O que está acontecendo? Não é? Você julga a pessoa pelo modo que ela está vestida, se a roupa está limpa, se a roupa está suja, se está alinhada, se está desalinhada. Você topa com uma pessoa que você não conhece, você julga imediatamente, é instintivo. Você julga se aquela pessoa vai fazer mal a você ou não, se ela é um perigo ou não. O problema não está em julgar. O problema está em julgar com a intenção de condenar. A palavra de Deus manda a gente banir o veneno dos nossos juízos. Porque a gente julga com a intenção má. Mas então, por que Deus nos deu essa capacidade de julgar? Para o bem, para a nossa proteção. Acabei de dar um exemplo para você. É importante que você julgue se você vai entrar em perigo ou não, se envolvendo, se aproximando de uma pessoa que você não conhece. Mas veja, o juízo não é com a intenção de condenar a pessoa, mas com a intenção de se proteger. Mas nós pegamos um juízo que deveria ser construtivo e para o bem, e nós usamos muitas vezes esse juízo para condenar as pessoas. E olha, nossa sociedade está tão doente, que nós acompanhamos há pouco tempo aí, acho que uns 2 dias atrás, uma tragédia de um moço que na Paraíba entrou no recinto, no ambiente, não é? No cercado de uma leoa, que não era uma jaula, não é?
tem aquela proteção, a cerca ali que delimita o espaço do animal. Ele escalou e desceu ao encontro do animal, que não pensou duas vezes. O puxou e o matou. Mas mesmo que não tivesse puxado, ele estava determinado a descer, não é? E o problema não é só esse. O problema é tudo o que aconteceu em torno disso. O posicionamento das pessoas, gente. Gente julgando, atribuindo ao demônio o que aconteceu, dizendo que tinha que morrer mesmo, achando que a pessoa era um abusado, um atrevido. E aí nessa hora julgam os pais, qual foi o tipo de educação que deu. Enfim, os mais sensatos, que é a minoria, pensaram, ele devia não estar bem. Algum problema emocional ou mental estava acontecendo com ele. E o moço já estava sendo acompanhado há bastante tempo em questões de saúde. Ele não estava em si. Mas quando você vê o comentário e posicionamento das pessoas, você nota que não só o moço estava doente, mas nós temos uma multidão de gente doente, que o coração está doente, que a primeira disposição não é da compaixão, não é de usar de misericórdia e nem de buscar compreender. Olha, até quando a gente topa com uma pessoa que, segundo os nossos critérios, é uma pessoa má, é uma pessoa ruim, me permita te contar, Deus não criou ninguém mau. Deus não criou uma pessoa para ser ruim. Tem uma corrente de pessoas protestantes que acreditam na predestinação, e os mais rasos, ignorantes e desinformados entre eles afirmam que Deus criou certas pessoas para serem condenadas. Criou a pessoa ruim para ser condenada. Se Deus tivesse criado alguém desse modo para a condenação, ele não poderia ser chamado de amor e nem de bom. Isso seria o suprassumo da maldade, da crueldade. Deus não criou nenhuma pessoa má, mas a partir do momento que a pessoa entra nesse mundo, ela está sujeita às leis deste mundo, que também foram corrompidas pelos pecados. E a gente vê o reflexo do pecado dos pais nos filhos. Não é que os filhos são culpados pelos pecados dos pais, mas você vê como é destrutivo na vida de uma criança pais desequilibrados que não se cuidam, pais viciados que se deixaram dominar pelo vício. E o vício é destrutivo para eles como pais, mas os afetam justamente na qualidade de pai, de tutor, e isso vai arruinar em grande parte a vida daqueles filhos. Ou alguém vai negar as consequências também sobre a criança no ventre materno. A pessoa vai negar a consequência das substâncias que a mãe consome. Se ela fuma, se ela bebe, se ela usa drogas. Entende? Uma pessoa que disser que uma coisa não tem nada a ver com outra não tem juízo, é ignorante, não é? Então a maldade vai entrando na vida das pessoas, vai corrompendo as pessoas, mas só Deus sabe o que aconteceu e em que ponto da vida a pessoa se decidiu pelo mal. Só Deus sabe. Eu não sei, você não sabe. E por vezes nem a própria pessoa sabe, porque não lembra, não é? A gente acabou de receber aqui o testemunho de alguém fazendo menção àqueles votos íntimos, aqueles votos secretos, né? Que ela diz que várias vezes eu comentei aqui no Sorrindo para a Vida. O que são esses votos? Por que se chamam votos secretos? Porque em algum momento da vida, numa situação traumática, numa situação dramática, numa situação de grande dor e sofrimento, eu e você podemos ter tomado uma decisão
consciente ou inconscientemente. Uma decisão que depois vai regular o resto da vida da gente. Nós recebemos aqui pelo menos uns 3 testemunhos de pessoas que não engravidavam, mulheres que não engravidavam de jeito nenhum por causa de votos secretos que tinham feito. Como é que você sabe, Márcio, que é por causa dos votos secretos? Porque elas contaram. E contaram, uma delas tinha mais de 15 anos que tentava engravidar e não conseguia. Fez todo tipo de acompanhamento, tratamento médico, acompanhando, sorrindo para a vida. Ela ouviu sobre isso. Ao final daquele momento, nós fizemos uma oração de renúncia e de ruptura com esses votos secretos. E passado um pouquinho de tempo, a moça entrou em contato conosco para nos contar que a partir daquele dia ela engravidou. É muita coincidência, você não acha? Então, ela não... Por que se chama secreto? Porque a pessoa faz o voto e não lembra. Ela se lembrou por causa do programa. Isso estava esquecido na história de vida dela. Então, por vezes, nem a pessoa sabe como é que ela chegou a esse ponto. Talvez você não tenha resposta para certos comportamentos que você tem, para certos medos que você carrega, para certas tristezas que repousam sobre você de vez em quando. De vez em quando me dá uma sensação de vazio, de vez em quando uma tristeza se abate sobre mim. Por quê? Não sei. Acontece comigo. Olha, tem um pensamento que me acompanha desde que eu me lembro que eu sou gente. Como é que esse pensamento entrou na sua mente? Não sei. Eu só sei que é algo antigo, que me acompanha, que me entristece, que me apavora. Se a gente não sabe as razões profundas que nos levam a ser como nós somos, como é que a gente acha que a gente está habilitado para julgar o outro? Se o Filho de Deus não julgou ninguém para condenar, porque quem sou eu para julgar alguém, para eu condenar? Quem sou eu para eu descartar alguém? Olha, ontem eu falava, sobre essa questão da vingança, e isso ficou muito dentro do meu coração, sabe? Falei, gente, nós não imaginamos o que é que nós cultivamos dentro de nós quando nós julgamos e fazemos o mal às pessoas. Porque tão certo quanto o ar que eu respiro, a palavra de Deus vai se cumprir. Jesus disse que não tem um i na palavra de Deus que não será cumprido. E no Apocalipse diz que ai daquele que tirar ou ajuntar alguma coisa ao que Deus revelou, distorcendo, sabe? E tem uma palavra que diz assim: aquele que quer se vingar sofrerá a vingança do Senhor. E diz qual é: que guardará cuidadosamente os seus pecados. Gente, aquele que quer se vingar sofrerá a vingança do Senhor. E qual é essa vingança? Deus trará diante dele todos os pecados dele. Quando eu ouço isso, eu estremeço. Tem gente que perdeu o temor de Deus. Tem gente que às vezes atua em nome de Deus, mas com o espírito do mundo. Faz todas as coisas que esse mundo pagão faz, em nome de Deus, não é? Mas acreditando que está fazendo o bem. Olha, ponha diante dos seus olhos a palavra de Deus e se prive de uma tristeza dessa, de você ter que responder radicalmente pelos seus pecados, porque você não teve misericórdia das pessoas. Não julgue com a intenção de condenar. E Jesus tinha acabado de rezar, era de madrugada, e Jesus voltou ao templo e todo o povo se reuniu ao redor dele. Jesus começou a ensiná-lo, sentou-se, e era próprio sentar-se para ensinar, era uma atitude do mestre.
Então, um mestre não dava ensinamentos de pé. Quando ele se sentava com pessoas em torno, era como se ele dissesse: agora é a hora da nossa aula, agora eu vou ensinar a vocês. Quando alguns que estavam ali, os escribas e os fariseus, viram isso, eles ferveram por dentro. Quem é que esse cara acha que ele é para poder ficar ensinando? Ele não fez a nossa faculdade, ele não estava lá nos nossos estudos, ele não faz parte do nosso time, ele não é da nossa tribo. Vamos pegar esse desgraçado. Ele não quer ensinar? Então vamos trazer um problema para ele. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. É sempre assim, né? Enquanto alguns operam pelo bem, outros operam pelo mal. Enquanto Jesus estava ali para dar a vida, tinha alguém preocupado em dar a morte. Colocando-a no meio, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi flagrada cometendo adultério. Moisés, na lei, nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu, que dizes? Eles perguntavam isso para experimentá-lo. A pobre da mulher era bucha de canhão. Ela ia morrer porque ela era uma isca para pegar Jesus. E aí você pode dizer: mas como é que você diz isso? Cadê o cara que estava com ela? Ele também estava em adultério. Porque se ele era casado e ela não, ele estava traindo a esposa dele. E se ela que foi arrastada lá era a mulher casada, ele estava envolvido com a mulher de outro homem, estava cometendo adultério. Cadê o homem? Por que levaram só a mulher? Então levaram a mulher, né? E disseram: Moisés nos manda apedrejar tais mulheres. E tu o que dizes? Eles perguntavam isso para experimentá-lo e ter motivo para acusá-lo. Porque ele estava pregando o amor, ele estava pregando a compaixão, ele estava pregando o perdão dos pecados. Ah, é? Então vamos ver como é que ele lida com a lei, porque a lei manda apedrejar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Não encarou ninguém, não acusou ninguém. Interessante, né? Porque dependendo da sua postura, você incita o conflito. Jesus tinha coragem para peitar qualquer um ali. Mas o que aconteceria se Jesus peitasse qualquer um ali? De propósito, por maldade, por despeito, eles matavam a mulher na pedrada. A situação estava um barril de pólvora. E quando a situação está um barril de pólvora, não é hora de você encarar o violento, o agressivo. É hora de você esvaziar a situação. Então Jesus se abaixou, começou a escrever no chão com o dedo. E eles ficaram ali apurrinhando, insistindo. Perguntavam insistentemente. Então Jesus ergueu-se e disse: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus acusou alguém? Jesus condenou alguém? Jesus, que é Jesus, não acusou ninguém, a gente acusa. Jesus, que é Jesus, não condenou ninguém, a gente condena. Quem foi que os acusou? A própria consciência deles. Ninguém apontou o dedo para eles. Se você lembra bem, o dedo de Jesus estava apontado para o chão. E aí, o que diz a palavra? Ouvindo isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava no meio em pé. Ele levantou-se, porque a mulher estava ali de pé. Jesus estava no chão, mas a mulher estava em pé. Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Jesus respondeu: ninguém, Senhor. Ela respondeu: ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse: eu também não te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais.
Jesus salvou a vida daquela mulher e Jesus salvou a alma daquela mulher. Apontam que esta mulher é uma das mulheres que passaram a seguir Jesus. Aquela mulher havia sido julgada e condenada por uma vida inteira. Mas Jesus não puxa o passado dela e esfrega no rosto dela. Porque nosso Senhor não veio para esfregar os nossos erros no nosso rosto. Ele veio para nos salvar. Ele não veio para nos enterrar no passado. Ele veio para abrir para nós uma perspectiva de futuro. Vai em paz. Jesus está querendo fazer isso por você nesta manhã. Se desvencilhar, sabe, das amarras ruins do seu passado, das condenações dos outros sobre você, das condenações que você mesmo traz sobre você, porque não é raro que entre os piores algozes contra nós estejamos nós mesmos. Às vezes a gente é o pior carrasco para nós. A gente não se perdoa, a gente se julga o tempo inteiro, a gente se condena e a gente se prende, se amarra a um passado não resolvido. A gente se julga e determina a sentença. E nessa sentença está declarado que nós não temos o direito mais de sermos felizes por causa das coisas que aconteceram. Desculpa, se você vive isso, deixa eu te falar, isso é você. Porque a palavra de Jesus para você está na hora de você ter paz. Está na hora de você caminhar em paz. Porque Ele, o Senhor, não te condena. Porque também Jesus sabe, gente, que ninguém é mal porque quer ser, se tornou mal porque quis se tornar mal. Jesus sabe que as nossas feridas, em grande parte, são causadas pelo nosso pecado, pelas maldades alheias também. Jesus sabe como nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E que mais do que condenação, nós precisamos de compreensão e de cura. Você precisa de alguém que compreenda você. E compreendendo você, possa curar você. E esse é Deus, amigo. Você vai encontrar ajuda. Amigos vão te ajudar pelo caminho. Um terapeuta vai poder te acompanhar e ajudar você a se reconciliar com parte da sua história, a ressignificar algumas coisas que aconteceram com você. Mas a cura só Deus pode dar. Olha, sempre pensei a esse respeito, sabe? Tenho talento para isso, tenho capacidade para isso. Fazer uma boa faculdade de psicologia e ir clinicar, para mim seria uma coisa tranquila e altamente realizável. Você ia se realizar fazendo isso? Mas, nossa, muito! Mas não mais do que pregando o Evangelho. Entende? Eu não consigo fazer as duas coisas. Não consigo. Ou eu vou me dedicar a essa área, vou viver disso, vou me sustentar desse trabalho e ajudar as pessoas de modo científico. Isso é muito bom, é correto. E se você tem essa inclinação, meu filho, é uma vocação. Escolha uma boa faculdade, sem essas ideologias porcas, porque tem muitas aí que estão contaminadíssimas com essas ideologias porcas. Escolha uma boa faculdade, se forme em psicologia, se forme em terapia, seja um bom terapeuta, se forme em psiquiatria, vá ser médico e seja um bom médico cristão. Ajude muito as pessoas. Mas quando você entrar por esse caminho, você vai descobrir uma coisa muito interessante. Por melhor que seja o médico, chega uma altura que termina o trabalho dele e começa o trabalho de Deus. E essa percepção, ela é tão antiga que tinha, na base da medicina, tinha uns médicos ali europeus, antigos, primitivos, que depois de tratar a pessoa, fazer cirurgia, inclusive cirurgia no cérebro, é antiga.
deixavam a pessoa numa sala, rezavam, fechavam a sala e diziam: nós fizemos a nossa parte, agora Deus vai curar a pessoa. Deus vai curar. Então, na base da medicina está a fé de que depois de ter feito tudo, Deus é quem cura. Então, nós precisamos, sabe, trazer diante de Deus essas questões que estão dentro de nós para serem curadas. Nós precisamos de cura, e tem cura na sua vida que só Deus vai poder te dar. E por que Deus, Ele quer tanto nos curar? Porque nosso Senhor sabe como a nossa vida se desviou. Nosso Senhor sabe onde foi que a gente se perdeu. E Ele também sabe que a cura não virá pela supressão dos sintomas. Eu quero que suma esse sentimento de vazio. Mas o que está causando esse sentimento de vazio em você? O meu problema é que ninguém convive comigo, sou uma pessoa muito só, porque eu sou uma pessoa explosiva. Eu sou uma pessoa violenta nas palavras e nos gestos. Então eu fui afastando as pessoas de mim. Mas o que é que causa essa agressão e essa violência em você? Porque não adianta tirar esse sintoma. Porque se você se educar para suprimir esse sintoma, essa doença vai se manifestar de outra forma. É que nem, sabe aquelas geleias que você esmaga com a mão e ela foge por entre os dedos, aí você aperta aqui e ela escapa de lá? Quando a gente não cura uma enfermidade interior, é isso que acontece. Ela vai se manifestar no nosso emocional, no nosso mental, no nosso físico. Então, como é que Deus nos cura? Indo à raiz do nosso problema. Por isso que a coisa mais importante nesse processo de cura é a gente aprender a se colocar na presença de Deus. Porque quando nós nos colocamos ali, o Senhor nos revela os votos secretos que nós fizemos. O Senhor nos revela o trauma que a gente vem amargando há tanto tempo. O Senhor nos revela o perdão que a gente não quer dar. O perdão que a gente não consegue dar. E a situação que a gente enterrou dentro de nós, que tão dolorosa que ela é, que a gente enterrou no esquecimento para não ter que lidar com ela, e por isso também a gente não perdoou. A oração, ela é uma fonte de cura e de vitalidade, porque pela minha oração Deus não me mostra, Ele vai comigo à raiz do problema para me curar. Então eu não posso parar na supressão dos sintomas. Porque senão eu faço que nem aquela pessoa que vê que o filho está com febre, mete um antitérmico nele e não sabe onde é que está a infecção. A criança está morrendo e estão lá dando antitérmico. Não, tem que descobrir por que está com febre. Entende? O que está acontecendo? Né? Os sintomas eles podem mudar, mas a raiz do problema nunca muda. Como assim os sintomas podem mudar? Você pode mudar o seu comportamento. Você de repente pode notar que essa melancolia, ficar o tempo inteiro reclamando, está sendo contraproducente para você, porque as pessoas estão se afastando, ninguém te contrata, não é? Você não consegue uma namorada, não consegue um namorado, então você corrige com muito custo esse comportamento, mas isso vai explodir em outro lugar. Às vezes no alcoolismo, às vezes no uso de drogas, às vezes na automutilação. Então não é você simplesmente contornar o que está aparente, mas se levar diante de Jesus, para que Jesus possa curar você. Nosso Senhor nunca vai te julgar para te condenar, porque Ele te ama, como amou essa mulher e a salvou. Como é que a gente chega nessa raiz, não é? Atendendo as pessoas em oração, eu fui aprendendo algumas coisas. O Senhor, Ele abençoa todos os meios comuns, todos os meios naturais que nós utilizamos, quando nós fazemos isso em comunhão com Ele. É por isso que muita coisa boa acontece no meio de uma conversa profunda. Uma conversa profunda cura. Sobretudo quando Deus está no meio dessa conversa.
E eu gostava muito, né, e gosto demais daquele dom do Espírito Santo, aquele carisma chamado palavra de ciência, não é? E eu achava bonito quando uma pessoa ia receber a oração, que a outra punha a mão sobre ela, começava a rezar e Deus revelava as coisas todas. E eu queria que fosse assim comigo. Queria chegar lá, pôr a mão sobre a pessoa e Deus revelar as coisas todas. Aí a gente vai amadurecendo, sabe? E vai aprendendo que Deus não faz uma coisa que você pode fazer por meios comuns. Tem que começar pela conversa. Durante muitos anos, quando vivo, Padre Rufus esteve aqui entre nós. E ele ficava nervoso, chateado, quando alguém chegava lá para pedir que ele atendesse uma pessoa, em geral, que manifestou um espírito demoníaco, estava endemoniada. Queria que ele atendesse aquela pessoa em particular. E ele perguntava onde está o histórico, porque ele já tinha dito que ele queria que entrevistasse a pessoa, conversasse, fizesse as perguntas corretas. E ele dizia: eu não sou adivinho, eu preciso do histórico, eu preciso saber quando isso começou, eu preciso saber como entrou. E por que ele não perguntava? Era muita gente, não dava para ele perguntar. Ele precisava de alguém que adiantasse essa conversa. Tamanha a importância da conversa na oração. Então, como é que você chega na raiz dessa doença, deste mal? Primeiro, conversando com a pessoa, tratando de descobrir quando e como se originou esse problema. Simples assim. Meu querido, o óbvio precisa ser dito. Teve gente que nunca se perguntou por que está daquele jeito e quando que começou. Teve gente que nunca se fez essa pergunta. Tem gente que está infeliz e não se pergunta quando e como essa infelicidade entrou no seu coração. Alguns não tem nem como negar, porque é tão evidente que a pessoa gostaria até de esquecer, mas outros não. Então, uma das maneiras é essa. E qual é a outra maneira? Por meio do discernimento carismático. Por isso, olha, que Deus conserve a Canção Nova carismática. A Canção Nova, ela é fruto de um sopro do Espírito Santo sobre a face da terra. A renovação carismática não é simplesmente um movimento, gente. A renovação carismática católica é uma iniciativa de Deus, mas tomou forma num grupo. Mas olha, o que é a renovação carismática católica? É uma renovação dos carismas, da ação de Deus feita pelo próprio Deus na Igreja Católica. E de uma maneira excelente por meio dos dons do Espírito Santo, que estão relatados lá em 1 Coríntios 11, que estão descritos lá em 1 Coríntios 14. Sabe? Não é uma invenção dos evangélicos, não é uma invenção da igreja moderna para captar fiéis. Não! É uma graça dada porque quem caminha com o Senhor, caminha no sobrenatural também. Porque nós temos uma vida sobrenatural. E quando você se abre à ação do Espírito Santo, muitas vezes o Espírito Santo, derramando seus dons sobre você, vai usar desses dons para realizar verdadeiros milagres. E tem esse dom espetacular. Se você depois quiser conhecer um pouquinho mais sobre ele, procura ali no loja.cançãonova.com, procura lá o livrinho, é um de capa verdinha, dom da palavra de ciência. Palavra de ciência e sabedoria, tá certo? É um dom esplêndido, onde Deus revela na hora da oração aquilo que a pessoa que está orando não tinha como saber. E ao trazer à luz o que estava escondido, 90% da cura já acontece ali, só de vir à luz. E depois, com a oração de renúncia, com o perdão e com uma oração de autoridade, a porta que estava aberta ao mal é fechada completamente. Fechada. Então, oração. Primeiro descobrir a raiz do problema,
se colocando diante de Deus. E segundo, uma vez descoberta, orar sobre aquela questão, não é? E quem reza precisa antes experimentar. Porque às vezes até quem experimentou sente alguma dificuldade em crer, porque você tem dificuldade com caminhos que você não percorreu. Então você confia porque alguém com credibilidade está lhe dizendo. Mas é diferente quando alguém diz, pega a estrada aqui, vira a esquerda lá na frente, de você ter ido. Então, para orar pela cura das pessoas, um dos quesitos mais importantes é a gente ter experimentado. Segundo, ao orar por alguém, peça que Deus lhe conceda compaixão pela pessoa. Nosso mundo está muito difícil, gente. As pessoas estão muito egoístas. Todo mundo pensando só em si, no próprio umbigo, sabe? Muita gente guiada pelo medo. Medo de passar necessidade, medo de ser abandonado. E quando é o medo que te governa, você se torna egoísta. A compaixão é só na medida em que não afeta a minha vida. Afetou a minha vida, para você não é mais a misericórdia. Para você é a lei, porque você está me prejudicando, você está me atrapalhando. Não, a compaixão não é isso não. Compaixão é você entender que naquela pessoa está a presença de Deus, que ali você tem um irmão. É você querer por tudo a salvação daquela pessoa. E se ela está sofrendo, pedir a Deus que te dê um coração compassivo por ela. E em seguida, deixar-se guiar por Jesus, porque o Senhor te guiará. Te guiará. Termino aqui citando para você 3 orações importantes para a gente fazer por a gente mesmo e a gente fazer por alguém por quem nós estamos orando. Seja filho, seja esposo, esposa, seja o pai, seja a mãe. É a oração em nome de Jesus, pelo sangue do Senhor e pelas chagas de Cristo. Porque a palavra de Deus nos manda, quando nós formos orar, orarmos em nome de Jesus. E orar em nome de Jesus, você pode sim, na sua oração, dizer: ó Pai, em nome de Jesus, dá-nos esta graça. Mas você pode orar em nome de Jesus sem necessariamente ter que dizer isso. E por que a gente diz? Porque eu e você, nós nos esquecemos que nós estamos ali no nome do Senhor. Então é bom para nós, ao nos dirigirmos ao Pai, dizermos em nome de Jesus. Só que não adianta dizer em nome de Jesus se o que eu estou fazendo é contrário ao nome dele. Ah, mas como? Na oração? Sim, tem gente que está orando para poder pegar a notícia do outro, especular a vida, fazer fofoca. Pode rachar de repetir o nome de Jesus, essa oração não tem autoridade. Mas às vezes você silenciosamente põe a sua mão sobre a pessoa, mas consciente que o Senhor está ali e com o coração de Jesus, com os sentimentos de Jesus, com os pensamentos de nosso Senhor, com a palavra de Deus, você ora por aquela pessoa, ainda que você não diga, essa oração está sendo feita em nome de Jesus. Segundo, pelo sangue do Cordeiro. Nós invocamos o sangue de Jesus porque às vezes por trás de uma ferida emocional, de uma opressão, de uma obsessão e até mesmo de uma doença física, se aninha um pecado. E pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, os nossos pecados foram perdoados e aniquilados. Aí vale muito você clamar o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo sobre aquela situação que a pessoa está vivendo. Então, podemos orar assim, pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Eu te declaro livre, meu irmão, de toda atadura, de todo mal que esteja te impedindo de viver em plenitude a vida de Cristo. Márcio, repete a oração. Você pega o programa depois, assiste o programa de novo e anota a oração, tá certo? E por último, pelas chagas de Cristo. Então, pelas 5 chagas de Jesus Cristo, eu te declaro livre na liberdade do Filho de Deus, redimido por Cristo Jesus. Senhor Jesus, pelo poder de tuas chagas, cura as feridas das lembranças, cura a raiz deste problema que está causando tristeza, que está causando ódio, que está causando medo. Foi numa oração assim que eu vi uma verdadeira libertação acontecer, de uma moça que estava oprimida
parecia a moça desse evangelho. Ela era prostituta, ela era viciada em cocaína, ela era alcoólatra, ela fumava, acendia um cigarro atrás do outro, ela se vendia. Ela já tinha praticado 7 abortos quando eu a atendi. Ninguém sabia por que ela ficava possessa na hora da oração. Mas quando eu estava orando por ela, o Senhor revelou a raiz do problema. Tudo surgiu quando o pai dela a estuprou. Não tinha como eu saber disso. Mas na oração carismática, o Senhor revela, o Senhor cura, o Senhor liberta. Aquela oração foi a salvação desta moça. E a oração pode ser a sua salvação. Queria tanto, Márcio, ir aí para você rezar por mim. Mas agora você sabe. Vai ouvir de novo o programa, vai anotar a oração e você vai fazer. E Jesus que te ama vai te ouvir. E nós vamos orar agora. E eu convido, Márcio, você repetir a oração agora por aqueles que estão em casa. Oro sim. Deus te deu essa autoridade, essa graça agora, por tantas pessoas que estão se identificando com tudo que você trouxe. Amém, amém. Sim, Senhor, nós invocamos o Teu santo nome sobre todos aqueles que oram conosco neste momento e ouvindo esta palavra, desejaram ardentemente receber esta oração. Por isso sim, Senhor Jesus, diante da Tua palavra e em Teu santo nome, nós queremos Te pedir que o Senhor cure, liberte e salve todos aqueles que neste momento Teu sangue, Jesus, se renderam diante da Tua palavra e estão desejosos, Senhor, de libertação. Nós invocamos, Senhor Jesus, o Teu sangue sobre estes irmãos e irmãs que estão sofrendo debaixo de uma ferida emocional imensa. Aqueles que estão percebendo-se oprimidos, obcecados e até debaixo do fardo de uma doença física que não se descobre o motivo, a razão, não se tem explicação. Pelo precioso sangue de Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã, eu oro por você agora. Ore junto comigo pelo precioso sangue de Jesus. Eu te declaro livre de toda atadura, de todo mal que esteja impedindo que você viva em plenitude a vida de Deus, a vida de Jesus, a vida do Espírito Santo. Pelas 5 chagas de Cristo Jesus, eu te declaro livre, na liberdade de filho de Deus, redimido pelo Senhor. Sim, Senhor Jesus, pelo poder de Tuas chagas, cura as feridas das lembranças dolorosas que foram vindo nesse programa, à medida que foram ouvindo a Tua palavra e escutando esta partilha. Cura, Senhor Jesus, a raiz deste problema que está causando tristeza, mágoa, ódio, medo, revolta, vingança, inveja e qualquer tipo de dor. Tu és o Senhor sobre todas essas enfermidades. Tu és o Senhor sobre toda opressão. Senhor Jesus, cura e liberta Teus filhos.